Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pensando Alto. Eu espero que vocês pensem alto junto comigo. Eu sou Isabela Carlotti, pode me chamar de Isa, pode me chamar de Bela, como você preferir. E a gente vai trazer hoje relatos dos inscritos, dos ouvintes, sendo que... Poxa, mas não é o primeiro episódio? Yes, mas quando eu comentei com algumas pessoas que eu queria algumas histórias, elas me passaram e eu tenho duas pra vocês de seguidores e algumas do Reddit. E hoje é Driller Night. Como vocês podem ver, eu vim temática que hoje é sexta-feira 13. Estou gravando na sexta-feira 13, em cima da hora, eu sei, mas eu queria fazer isso acontecer. E eu quero começar com essa temática que eu amo, com histórias de mistérios, suspenses e todas as coisinhas mais. A proposta desse canal não é só histórias de terror, suspense e sobrenatural, também histórias de relacionamento, histórias de curiosidades, entre outras coisas. Então me manda o seu relato, se você quer ouvir por aqui, realização de um sonho. Então vamos para as histórias. Tentei dar uma melhorada na narrativa aqui para contar para vocês. E a maioria das histórias que eu vou contar aqui, quando for de inscrito, de seguidor, eu vou usar um nome fictício, certo? Para não revelar a pessoa. E na maioria das vezes, se eu contar uma história minha, também vocês não vão saber se essa história é minha ou não, porque eu vou usar nome fictício também. Preparados? Então bora. Essa história foi contada por uma pessoa que eu vou chamar de Joana aqui pra vocês. A Joana estava passando um dia em uma casa junto com os amigos. Sabe aquele clima típico de casa de praia? Sol, conversa, todo mundo relax. Todo mundo tava lá na área externa, na área da piscina. Não tinha ninguém dentro da casa. Em um momento, a Joana entrou na casa rapidinho só pra responder uma mensagem no celular. Ela foi até a sala e foi aí que aconteceu algo que ela não esqueceu jamais. Ela viu um homem de bermuda e cabelos pretos e uma regata branca passando pelo corredor em direção à área dos quartos. Na hora, ela se assustou, porque ela sabia que ninguém estava dentro da casa. E aquele homem não era ninguém do grupo. Então ela foi atrás. Andou até o corredor, entrou nos quartos, procurou em todos eles e não encontrou ninguém. Nenhum barulho, nenhuma porta se mexendo, nada. Ela voltou para a sala já meio assustada. Nesse momento, ela rezou e pediu proteção para Deus muitas e muitas vezes. Mesmo assim, resolveu voltar até os quartos, corajosa, né, galera? Muito corajosa. Mais uma vez, para tentar entender o que tinha acontecido. Só que quando ela voltou lá, ela disse que começou a sentir um arrepio muito forte e teve uma sensação muito clara. Era como se aquilo não quisesse ser encontrado. Como se ela tivesse visto, mas aquilo simplesmente não tivesse mais ali. Ainda bem que aquele era o último dia deles na casa. E a história termina assim. Galera, se você vê alguém estranho na casa que você não conhece, e por mais que possa ser alguém do sobrenatural, algum espírito talvez, você iria atrás dessa pessoa? Eu acho que eu ficaria morrendo de medo se fosse uma pessoa real, principalmente. Ah, não sei. O que eu teria mais medo? Eu acho que eu teria medo das duas coisas. E ir atrás da pessoa, eu não iria. De jeito nenhum. Eu chamaria todo mundo que tá lá fora. Pode me chamar de doida. Mas você vai ficar doido junto comigo? Eu não vou. Eu não vou sozinha atrás de uma pessoa. E quando eu vejo que não tem ninguém, então... Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. É pior ter alguém? É pior ter alguém. É pior ver, né? Só que aí, bom, eles foram embora naquele dia. Porque se eles fossem ficar lá, eu não ia conseguir dormir. Eu não ia conseguir dormir de jeito algum. Sabendo que eu vi uma parada que não tem explicação. E vocês, me contem, já aconteceu algo parecido com vocês? O que vocês fariam neste caso? Vocês iriam atrás da pessoa? Vocês achariam que era uma pessoa viva ou um espírito? Me contem. Vou pro segundo relato de hoje. E essa vai ser a história do Jorge, beleza? Dessa vez eu vou contar como se ele estivesse contando a história. E depois vocês me contam o que vocês preferem. Eu contando a narrativa de uma outra pessoa ou como se eu fosse a pessoa, beleza? Então, faz de conta que eu sou o Jorge agora, tá? Eu tenho algumas histórias que são de arrepiar. Mas tem uma que eu nunca esqueço. É a história da brincadeira do copo. E digo uma coisa pra vocês. De brincadeira, aquilo não tem absolutamente nada. Isso aconteceu na minha família. Uma das minhas irmãs resolveu fazer uma brincadeira com algumas pessoas. Aquela história de tentar falar com os espíritos. Parabéns! Sempre que tudo começa a dar errado, começa daí, né, galera? Beleza. Na época, parecia só curiosidade, algo bem inocente. Mas depois eu fui entender que muita gente acredita que esse tipo de prática pode atrair espíritos, ou até demônios, dependendo da crença de cada um. E logo depois que fizeram isso, começaram a acontecer coisas muito estranhas. E é o que todo mundo relata. Parabéns por tentar uma coisa que deveria ficar quieta. Eu lembro claramente de um momento em que as luzes do quarto começaram a piscar. Do nada. E teve uma coisa que até hoje eu não consigo explicar. Um rádio começou a tocar, mesmo sem estar na tomada. Mas as coisas não pararam ali.
Durante aquela semana, aconteceu algo que assustou todo mundo. Tinha um vaso em cima da geladeira e, de repente, ele simplesmente pulou de lá, de cima. Não foi uma queda normal. Ele pulou e quase acertou a cabeça da minha irmã. A pessoa que invocou, né? Veja bem. Aquilo começou a deixar todo mundo muito assustado. Em um momento, eu fiquei tão revoltado com aquilo tudo e decidi fazer uma coisa. Eu tentei quebrar o copo que tinha sido usado na brincadeira. Peguei uma marreta. Gente, pra falar a verdade, uma pausa. Eu nem acho que isso é muito bom, né? Quebrar o objeto que foi utilizado. E comecei a bater no copo. Só que o copo não quebrava. Mas o motivo pelo qual não se deve fazer isso. Mesmo com as pancadas. Gente, isso é surreal. Inclusive, ele mandou essa história. Eu falei, beleza, eu quero ler depois, quando eu for contar. E agora estou curiosíssima para perguntar coisas para ele. Mas talvez a parte mais triste dessa história tenha vindo depois. Uma outra irmã minha, a vida dela virou completamente do avesso. Ela perdeu o emprego. Ela entrou em depressão muito forte e acabou se envolvendo com drogas. Eu não sei se essa palavra corta no YouTube, então eu não vou falar a palavra certa, mas vocês sabem. E foi como ver ela se transformar em outra pessoa. Parecia um zumbi. E ela acabou falecendo faz mais ou menos uns 10 anos. Poxa, eu sinto muito. Desculpa por não ter lido antes, que eu queria realmente contar a história ao vivo. E sinto muito por ela. E eu espero do coração que não tenha a ver com essa brincadeira. Mas se tiver, gente, olha o preço que se paga, né? Muito depois de tudo isso, eu resolvi pesquisar mais sobre essas práticas. E percebi quantas pessoas relatam coisas estranhas depois de mexer com esse tipo de coisa. Hoje eu tenho certeza de que mexer com isso é um perigo. E essa é uma história real que aconteceu com ele e a família dele. Gente, eu não tenho por que duvidar dele, tá? E sinto muito pela sua irmã que se foi também. E pela sua irmã que resolveu mexer com isso e acabou se envolvendo. Eu espero que ela esteja melhor hoje, porque ela acabou entrando... Na verdade, quem aconteceu isso foi com a outra irmã, né? Não com a irmã que invocou. A irmã que invocou, que quis fazer essa brincadeira. O que aconteceu com ela? Quero saber. Me conta. Ela ficou bem, ela tá bem, a vida dela tá normal. E a parada aconteceu com a outra irmã? Gente, não quero desejar nada de mal pra ninguém. Ainda mais de alguém que eu conheço, né? Mas assim, você fez a parada e aconteceu com a sua irmã. Eu espero que quem está aqui esteja bem. Eu sei que você tá indo muito bem, tá evoluindo muito nas suas buscas, nos seus objetivos. E eu espero que isso se estenda a toda a sua família, tá bom? Eu salvei umas histórias aqui do Reddit. Eu espero que seja legal. Eu comecei a ler só uma parte pra ver como é que era, se tinha atualização, essas coisas. Porém, eu não li ela até o final. Então, vamos de histórias do Reddit, que a gente vai descobrir ao longo do caminho. Que eu salvei muitas coisas no meio, né? Coisas sou babaca por não sei o quê, das quantas, relacionadas a relacionamento e coisas do tipo, que é o que eu vou trazer nos próximos vídeos. E eu estou ainda aprendendo como lidar com o Reddit, tá bom? Tenho paciência. É muito novo, eu não fazia ideia de como funcionava o Reddit, mas foi um jeito que eu encontrei de começar, sem depender de esperar que as pessoas me mandem história. Até chegar esse momento, eu preciso achar uma fonte pra começar. E aí eu quero contar pra vocês alguns dos relatos de coisas estranhas que os filhos das pessoas que comentaram disseram, tá? Não são meus filhos, mas o filho e a filha de um conhecido, com cerca de 4 e 5 anos. As crianças estavam correndo lá em cima, na grande casa vermelha, para onde tinham acabado de se mudar. Era Natal e os adultos estavam lá embaixo visitando e preparando o jantar. A mãe chama as crianças para que elas pudessem trocar de roupa e colocar as roupas de Natal para o jantar. O casal desceu e as crianças já estavam perfeitamente vestidas. O cabelo da menina estava até escovado e trançado. Os pais ficaram admirados e perguntaram como conseguiram tudo isso. Eles responderam: a gentil velhinha do quarto do sótão nos ajudou. Oi! Caraca! Ela consegue mexer em coisas físicas? Os adultos correram para cima e, é claro, não havia ninguém lá. Meses depois, os pais encontraram uma foto do casal idoso que construiu a casa e viveu lá por muitos anos. As crianças disseram: é essa, a senhora. Essa senhora morreu na casa. Ela nunca pôde ter filhos, mas se voluntariou muito na escola local. Gente, não estraga minha memória de Natal. Natal pra mim é sagrado. Eu não gosto de misturar suspense com Natal. Não dá, não gosto. Bom, ela é uma história boa, né? Ninguém se feriu. Tentou ajudar as crianças, já que não pôde ter filhos, né? Pelo menos não é tão triste assim, mas é apavorante, porque eu não gostaria nunca, de forma alguma, que acontecesse comigo, com a minha sobrinha, já que eu não sou mãe. E eu não queria isso perto de mim. Não quero fantasmas perto. Adoro essas histórias e tudo mais, eu não quero nada perto de mim. Antes de mais nada, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, para que vocês possam acompanhar os próximos vídeos, contando as histórias que vale a pena a gente conhecer. Algo está assombrando a minha casa. Um pouco de informação sobre isso. Minha família e eu nos mudamos para esta casa há cerca de 4 anos. A casa foi construída em 2007. Por isso, quando tudo isso começou a acontecer, eu pensei, cara, não tem como isso estar assombrado. Isso é novo. Mas coisas aconteceram.
E isso ocorre todo ano na mesma época. A casa fica em frente a uma floresta e o bairro é cheio de casas novas. O primeiro encontro que tivemos com essa coisa foi em 2023, ou seja, recente. Minha irmã mais nova, nós somos todas próximas em idade, vive no andar de baixo, vinha reclamando pra mim e minha outra irmã sobre arranhões que ela acordava e como doíam. Não sabíamos o que pensar sobre isso. Isso começou em agosto, eu acho. Aí tem umas fotos aqui. Eu não sei se vale colocar, mas como não aparece a pessoa, eu acho que tudo bem. Eu vou tentar colocar as fotos por aqui, para vocês verem as fotos que a pessoa postou no Reddit, tá? Então, quando outubro chegou, a porta do quarto dela começou a travar sozinha de dentro, quando estávamos fora de casa. Eu acho que também estava batendo sozinha, mas não consegui presenciar isso. Nós pensamos, ok, isso é estranho, mas não é uma loucura. Já tivemos coisas paranormais no passado que não nos assustaram. Lembro de um dia, em outubro, que voltamos da feira e a porta dela estava trancada novamente por dentro. No dia seguinte, acordei e vi que algumas coisas tinham caído da minha estante. Isso estava acontecendo aleatoriamente durante a semana e eu não tinha pensado muito sobre isso. Desci e vi minhas duas irmãs na sala, o que é uma visão incomum. Elas estavam sentadas juntas e eu me juntei a ela. A irmã mais nova estava assustada. Aparentemente, a porta dela estava batida novamente e a irmã do meio a estava confortando. É a pessoa mais velha falando da irmã mais nova e uma irmã do meio. Beleza. Nessa hora, então, a porta da frente se abriu com um estrondo. O nosso cachorro saiu correndo da casa. Nós o pegamos e trouxemos de volta. Isso nos abalou. Ai, sempre tem um cachorro envolvido, eu não gosto. Porque... Ai... Gente, sério, não façam os cachorros sofrer. Espíritos, esqueçam os cachorros, deixem eles em paz. Eles não merecem. Decidimos que finalmente era hora de ligar para um parente que é paranormalista de profissão. Paranormalista de profissão. Essa palavra existe? Se não tiver, é o que está escrito aqui. Porque não havíamos ligado antes? Não sei. Então minha irmã mais nova ligou para esse parente e ele ficou imediatamente preocupado. Chamou de entidade, algo que nunca esteve vivo, mas foi criado de emoções raivosas e poderosas. É assim que é? Entidade é alguém que nunca esteve vivo? Diz que vinha da terra em que nossa casa estava. E como estávamos em contato com essas coisas espirituais e acreditávamos no paranormal, isso estava nos atacando. Isso realmente me assustou. O parente nos disse que se arrastava pelo sótão, gostava de ficar lá e estava mirando na minha irmã, por enquanto, e que se chamava passageiro clandestino. O sótão está conectado ao meu quarto do andar de cima, por uma pequena porta, e fica acima dos quartos das minhas irmãs. Tá parecendo muito Insidious, né? Absolutamente horripilante para nós. Fomos orientados a fazer um círculo de oração e defumar a casa. Mas, gente, não tem paz, não, aqui? É tudo com as crianças, com as irmãs? Eu não sei se é criança, se não é. Minha irmã saiu do quarto dela depois dessa ligação e começou a nos contar o que o nosso parente havia dito. E enquanto ela estava nos contando isso, a porta do quarto dela bateu tão forte que fez a parede tremer. Decidimos ali mesmo que, ok, sim, precisamos de um pouco de sálvia. Então eu subi para o meu quarto para me trocar e pegar minhas chaves. E minhas irmãs me seguiram porque todas estávamos assustadas, ou seja... Elas devem ser todas maior de idade, né? Enquanto descíamos as escadas, eu tenho uma estante no pequeno patamar das escadas. E minha irmã recebeu uma pancada na cabeça de uma figura que simplesmente voou da minha prateleira. Nós saímos e fomos pegar sálvia. Nós explicamos à mulher da loja de cristais o que estava acontecendo. Eu acho que pela primeira vez eu tô ficando meio esquisita de ficar contando isso dentro de casa sozinha, né? Era o único lugar que conseguíamos pensar que poderia haver sálvia. E ela nos deu muitos cristais para proteção. Ela foi tão doce e ficamos muito gratas por alguém ter acreditado em nós. Voltamos para casa, fizemos o círculo de oração e defumamos a casa. A atividade diminuiu durante aquele ano. Pensamos que era fim disso, mas não era. Chegamos a 2024. Estava tudo bem até agosto. E eu ainda não havia conectado os pontos sobre o tempo. Estava fora e recebi ligações de ambas as minhas irmãs. Elas pareciam frenéticas. Uma delas estava me dizendo que havia acabado de acontecer na garagem. Aparentemente, a porta que conecta a garagem à casa estava aberta. Elas estavam na cozinha quando ouviram uma voz que soava como uma versão distorcida da nossa avó, dizendo: "O passageiro clandestino não pode ficar longe por muito tempo." Piuí! Voltei para casa e peguei elas porque já era tarde da noite e fomos pegar um sorvete para nos distrair até que pudéssemos pegar sálvia no dia seguinte. Ô, gente, tá tudo de boa. Elas foram tomar um sorvetinho, meu.
Que isso? Pra que ficar nervosa e ansiosa e com medo? Vamos tomar sorvete. Joga uma sálvia, tá tudo certo. Fica com a dica aí. Tem a sálvia em casa, vai que, né? Ligamos para o nosso parente paranormalista. Gente, isso não tá certo? De novo, me pergunto. Que nos disse para fazer as mesmas coisas. Então fizemos. Aparentemente, essa coisa se alimentava do nosso medo. Então tentamos não ter medo. Por isso que elas foram tomar sorvete. Mas quando você não consegue ver algo que claramente não gosta de você, é difícil não ficar com medo. Pois é, por que não se mudou ainda? Não consigo me lembrar de muito mais acontecendo naquele ano. Mais uma vez pensei que era o fim. Então, 2025 chega, agosto. Na mesma época, verifiquei mensagens anteriores que tinha enviado para pessoas sobre isso. E os dias se alinhavam, geralmente na mesma semana de agosto. Era quando tudo isso começava. Por que ainda não procurou o motivo pelo qual é sempre nessa época? Eu estava no andar de baixo, comendo no pequeno bar da nossa cozinha, quando senti algo queimar minha perna. Olhei para baixo e vi um arranhão e queimava. E soube imediatamente que essa coisa havia voltado. E eu estava assustada. E ela manda uma foto do arranhão também. Fui para o quarto da minha irmã do meio em pânico e ela me disse para não contar o que tinha acontecido, porque não queria ficar assustada. Eu concordei, então liguei para o nosso parente novamente, que estava preocupado que essa coisa não fosse embora. Aparentemente, ela realmente gostava da nossa sala de estar, que se tornara um ponto de energia negativa. Muitas brigas e discussões aconteceram lá, mas isso continuava acontecendo na mesma época. Então nosso parente acha que algo terrível aconteceu nessa terra há muito tempo nessa época do ano. Fui orientada a dormir no quarto da minha irmã naquela noite, então fiz. A minha irmã felizmente concordou. Levei todas as minhas coisas para baixo e estava com muito medo de dormir sozinha. Tinha que trabalhar no dia seguinte, então tentei dormir um pouco mais cedo. Lembro de sonhar algo assustador, como o rosto na minha frente e lembro de ter engasgado. Então, minha irmã me acordou, dizendo que eu estava engasgando no meu sonho, fazendo sons aterrorizantes. Eu senti como se alguém tivesse envolvido suas mãos em volta do meu pescoço. Eu estava aterrorizada e minha irmã também estava. Nunca engasguei no meu sonho antes. E não aconteceu desde então. Ligamos novamente para o parente. Pô, mas gente... Por que esse parente ainda não foi lá? Sinceramente. Meu Deus, 3 anos aguentando isso, não muda de casa, não resolve nada. E fica chamando o parente não resolve, elas não resolvem e fica voltando. Cara, vaza deste lugar. Mas honestamente, não é o suficiente. Percebeu agora? Estamos numa situação complicada, onde não conseguimos chamar profissionais para ajudar. Eles simplesmente não existem onde moramos. Ninguém mais acredita nessas coisas aqui. Nada mais aconteceu em 2025 que eu consiga recordar. Eu acho que defumamos e usamos cristais novamente. Mas agora estamos de volta ao ponto de partida, esperando agosto de 2026 chegar. Alguém tem algum conselho? Estou temendo agosto e talvez meu temor esteja alimentando o que quer que seja isso quando chegar. Mas você pode me culpar? É assustador. Gente, simplesmente é o seguinte. Se você já está temendo 2026 isso acontecer de novo, sai desse lugar, cara. Não é possível que em 3 anos, 3 irmãs maior de idade não conseguem sair deste lugar. Vende a casa se é própria, aluga outra casa se não é. Porque... sinceramente, e se ninguém resolve isso, por que vocês estão aí? Não temos como arrumar alguém pra ir aí. E simplesmente o seu parente que é paranormal não vai? Tem algo de errado nessa história. E digo mais, se isso foi agravando, porque foi agravando com o passar dos anos, a chegar a ponto de informar, o próximo passo é qual? Tá esperando chegar o fatídico dia que ninguém volta. Que ele vai te desviver, ou que vai te possuir, você vai possuído, você vai desviver as suas irmãs e se desviver? Porque é o próximo passo, de acordo com os filmes de terror. Então, gente, não faz sentido, não é possível. Por que você continuaria lá? 3 anos depois, estou aguardando 2016. Gente, vaza, ou você tá gostando. Não é possível. Não tem outra explicação. Sigam. Comentem aqui qual da história você achou mais assustadora. Conta aqui se você achou que essa história do Reddit faz sentido. 3 anos vivendo a mesma coisa, por quê? E eu ia contar uma história minha, mas eu vou deixar para um próximo relato de histórias assustadoras, porque eu acho que já ficou muito longa, porque esse relato do Reddit era bem comprido. Então, me contem aqui se você tem histórias também. Me mandem histórias. Vou deixar o e-mail aqui embaixo para você mandar por e-mail, beleza? Tô ainda criando os perfis no Insta, tô criando perfil ainda no Spotify, tô criando talvez no TikTok um perfil. Então, provavelmente esse vídeo não vai ser o mais incrível e o mais perfeito do canal, porque perfeito nunca vai ser. Mas eu quis começar com o que eu tinha, do jeito que dava. As coisas vão se aprimorando no caminho. Porque senão, gente, eu fiquei 15 anos adiando fazer um canal no YouTube. E nem era sobre isso que eu ia fazer. Mas esse foi o jeito que eu achei que seria mais prático de eu ganhar constância, movimento, estar em movimento, gravando. Eu espero que essa seja o começo de uma jornada linda. E eu espero que vocês estejam comigo nessa evolução. E a minha ideia é crescer esse canal aqui e também
colocar isso como um podcast lá no Spotify. Então, me conta aqui o que vocês acharam, coisas que pra gente ajudar a aprimorar. E a ideia é trazer também histórias não só de paranormal, gente, de relacionamento, de tudo que vocês ouvem aí de histórias em podcasts. Vamos contar aqui também. Sejam bem-vindos a esse canal. Não se esquece de inscrever, deixa seu comentário, seu like pra esse canal crescer e virar uma grandíssima comunidade. E até o próximo vídeo, quarta-feira, às 19 horas. Te espero lá. Valeu. Que levou meus... Poxa, Scott!